Tudo bom? Como você tá, lindão? Tudo bom? Vasculhando com André Vasco. Bernardo, como que eu te apresento? Boa pergunta. Se entrar um GC embaixo, Bernardo Boechat, o que entraria? Acho que empresário e ativista body positive, talvez. Ativista? Ativista body positive. Body positive. É porque não tem em português, entendeu? Esse nome. A gente já tentou botar em português esse nome, mas é um pouco difícil. Você nasceu onde? Eu nasci em Coelho Neto, ali no Rio de Janeiro. Coelho Neto? Nunca ouvi falar de Coelho Neto. Hoje em dia eu sei que é uma das estações do metrô. Oi! Temos aqui uma estação do metrô. E ó, tem até um goleiro aqui, muito bonito. É pixel art. E aí, logo depois eu fui morar em outros lugares ali. Mas a minha família não tinha tanta condição assim, tinha alguma condição, eu acho. Sua formação veio de escola, basicamente de escola particular? Escola particular. Particular. Porque minha mãe foi professora durante muito tempo, então eu estudava na escola dela. Você não falou, você tem irmãos, não? Tenho uma irmã. Mais velha, mais nova? Mais nova. Relação boa? Tranquilo. E o que você queria, qual era o seu sonho quando você era pequeno? De ser o quê? Cara, eu acho que eu sempre quis ser publicitário, por incrível que pareça, mas eu acho que eu tinha uma outra ideia do que era. Tinha uma vibe mais artística, eu acho. Depois que você entra no mercado, você vê que é uma outra coisa. Mas eu acho que, assim, na minha época, eu peguei bem a virada, assim, da internet. Tanto que, assim, na faculdade, é a época que estavam ensinando o que era redes sociais, né? Mas na faculdade ninguém sabia do que era isso, né? Era outro planeta. E seu primeiro trabalho foi o quê? Trabalhou com o quê? Foi numa agência de publicidade. Quando eu comecei a estagiar, que meio que esse mundo foi caindo na minha cabeça. Eu acho que tem isso, né? Quando você entra na agência, você descobre que não tem uma criação livre, assim, né? Que você tem que vender aquele negócio ali que estão mandando. E às vezes é uma coisa que você nem acredita, que você não quer muito fazer. Falando em mundo cair na cabeça, que idade que você se assumiu? Que você assumiu sua... Minha mãe descobriu quando eu tinha 16. Mas eu brinco uma coisa, que assim, ser gay é uma coisa que eu consegui esconder, mas ser gordo não. Porque eu acho que o meu caráter foi moldado por eu ser uma criança gorda. Sério mesmo? Você sofreu muito bullying? Eu sofria bastante e eu acho que a pessoa ela pode ser gorda depois de adulta, mas se ela não foi gorda na infância, a percepção dela é muito diferente. Porque assim, a criança gorda, ela tem uma autoestima completamente diferente, ela tem uma percepção dela completamente diferente. É porque é muito louco. A criança gorda, eu posso falar com propriedade. Eu me identifico muito. Porque a gente tem que desenvolver outros sensos, outros... Porque você não vai andar com uma galera porque você é bonitinho, porque você é descolado. Então ou você tem que ser engraçado, ou você tem que ser muito inteligente. Meio que você tem que aprender a caçar, meu. Você tem que... A gente chama muito que a gente tem que corrigir a personalidade, né? A criança gorda, ela tem que aprender outras coisas pra se desculpar por ser gordo, sabe? E hoje em dia, que as pessoas classificam como turma do mimimi, hoje eu sofria bullying na minha época e hoje esse bullying aí, os professores são crucificados. A escola ela tem que estar preparada pra lidar e mostrar, olha só, todo mundo tem corpos diferentes, são pessoas diferentes, sexualidades diferentes. Então, quando a gente também tenta afogar esse assunto, a gente também não ajuda em nada, né? Porque no final das contas, no recreio, a criança uma vez a outra, entendeu? Se não tiver uma formação ali... E hoje o cyberbullying, né? Exato. Hoje passou, né, as limitações do colégio, hoje deve ser muito problemático. E o bullying tem uma coisa muito de grupo, né? Então, assim, a gente recebe ódio pra caramba na internet. Ódio do tipo, aproveita e morre logo, sabe? Tipo, são coisas bem pesadas. Esse nível? A galera faz bolão pra ver quando a gente vai morrer. É esse nível de ódio. Qual que é o sentido disso? Não sei também. Teve um humorista uma época, até que o cara tava tentando se impulsionar, sei lá, que ele fez um vídeo falando que ia dar uma festa quando morresse. É mesmo? Pois é. Então, assim... Humorista, mas isso não é humor. Né? Mas na cabeça dele e assim, as pessoas que seguem ele devem achar que é. Tá. Qual pintor colombiano ficou famoso em pintar e fazer esculturas de pessoas gordinhas, fofas? A. Pablo Picasso. B. Monet. C. Fernando Botero. Ou D. Alejandro Obregón? Botero. Só que, assim... Dizem que o Botero fazia isso como uma crítica. É mesmo? E tem isso, né? Na arte, a pessoa gorda ela é vista como o rico bonachão, né? E aí tem muito isso também, que na história a gente vê essa virada. Tipo, em algum momento, a pessoa ser maior era vista como um sinal de riqueza. 1-0. E aquilo, eu acho que o ódio, ele engaja muito. E eu vejo muita criança mandando coisa pra gente. Aí tem os dois lados. Tem a criança que sofre o bullying, que normalmente manda pra gente dizendo, pô, obrigado por estar me ajudando. A gente recebe muita mensagem legal também. Só que a gente recebe também muita mensagem de ódio de criança. É mesmo? Porque eu acho que a criança se sente parte de um grupo quando todo mundo odeia a mesma coisa, sabe? Então tem um pouco dessa história, tipo, seu gordo, não sei o que, babá, quando você vai ver, tá na escola. Então, assim... A internet deu voz pra muita gente, né? Deu voz pra tudo, né? Eu acho que a gente não sabe lidar com a internet direito. As pessoas, elas falam que hoje é mimimi porque, na verdade, quem sofria com esses termos não tinha voz, né? Então, e hoje em dia a gente começa a falar, porra, então vamos tentar não falar isso. E a gente tem que evoluir, né? Exatamente, né? Aquilo tipo, mas há 30 anos não era assim, mas há 30 anos você não tinha celular, entendeu? Mas o que é legal é isso, que na internet a gente tá falando sobre esse assunto e hoje a mídia tradicional começa a abraçar esses
esse assunto, né? Então Exatamente. começam a chamar a gente pra ir no programa. Isso eu acho legal, então foi bom. E quando que você deu essa virada do jovem gordinho, homossexual, que sofria bullying? Quando você começou a se aceitar e a se descobrir? Do meio LGBT, a gente já tem uma estrutura muito mais acolhedora pra pessoa começar a entender que não tem nada errado com ela. A Toda Grandona, que é a empresa que a gente faz parte, que eu faço parte. Toda Grandona. Isso. Ela, basicamente, é uma das únicas vozes, a gente mais meia dúzia, falando sobre esse assunto. Então, eu acho que a Toda Grandona é basicamente uma das únicas vozes, mais ela e mais meia dúzia, falando sobre esse assunto, né? Então, eu fui entender que não tava nada errado eu ser da maneira como eu sou, sei lá, 3, 4 anos atrás. Caramba, recentemente. Porque é muito recente, porque você é levado a acreditar de que você tem que lutar contra isso a vida inteira. E eu lutei contra isso a vida inteira. Explica o que é a Toda Grandona. Tá, a Toda Grandona ela é um coletivo, né? Um coletivo de artistas, de pessoas body positive e também anti-gordofobia, que são dois movimentos diferentes, mas que estão ali paralelos. E o que a gente faz hoje em dia? Tentar colocar no mundo projetos que sejam para abraçar corpos diferentes. Ela nasceu com a junção do meu canal, da Xanda e do Caio, mais com a Juliana e o Ricardo, que são duas outras pessoas que também são artistas e produtores. E a gente falou, cara, a gente já fala sobre esse assunto na internet, agora a gente tem que colocar isso no mundo, né? Porque não é só a gente falar, a gente precisa criar espaços que essas pessoas se sintam bem. E seus pais sempre aceitaram? Não foi muito fácil. Não, não você sofreu com isso? Foi, assim, a mãe descobriu quando eu tinha uns 16 anos mexendo nas minhas coisas. Como que ela descobriu? Mexendo no meu telefone. Mas não tinha nudes nessa época. Não tinha nude, mas tinha SMS. Aí SMS é treta, meu, porque Exato. pra você escrever era mó treta. É, e dá um trabalho, porque só tinha que apertar 1000 vezes. A, B, os C, números. C, C. Exato. T, 4, 4, 5, 5, era foda. Não, era um inferno. E assim, a sexualidade também sempre foi uma coisa muito tardia pra mim, sempre difícil, por ser uma pessoa gorda. E isso acabou também me travando muito de muita coisa. E aí, quando a minha mãe descobriu, tipo, isso foi ficando cada vez mais difícil, assim, pra mim, sabe? Então eu fui entendendo, eu também contei pro meu pai quando eu tinha 18 anos. E E, seu assim, pai? também não foi muito fácil. Sério? Não. Mas quando você fala não foi muito fácil, você tá tentando deixar mais leve? Ou foi tipo, não, filho meu não vai ser viado? Como foi a reação dele? Então, a reação dele... Eu falo que não foi muito fácil, mas que não foi, tipo, a pior coisa do mundo, porque tem gente que é assassinada, tem gente que é expulsa de casa, tem gente... Isso não aconteceu comigo. Mas, em algum momento, quando tinha lá uns 15 anos que eu fui descobrir isso, 14, 15 anos, eu me afastei muito emocionalmente deles. Então, assim, de pessoas que eram minhas cúmplices, se tornaram dois estranhos, entendeu? Porque aquilo ali eu tive que me afastar deles, então eu emocionalmente tive que amadurecer meio sozinho, né? E aí, quando eu fui contar isso pra eles, acabou que meio que um laço se rompeu ali em algum momento, né? E aí eu tive que morar com outras pessoas, morei com a minha avó durante um tempo. Então. Eu sentia que o meu apoio era mais fora de casa, entendeu? Então, assim, eu tinha o meu grupo fora de casa que eu me sentia bem, mas com várias questões na minha cabeça ainda, e dentro de casa ainda era uma coisa que eu tinha um Bernardo dentro de casa e o Bernardo fora de casa. Sim. E aí, assim, demorou muito pra eles entenderem, assim, eu entendo isso, eu acho que tem os dois lados, assim, eles também nunca pensaram sobre isso, e acho que em algum momento, lá na frente, com meus 25 anos, sei lá, a gente começou a, tipo, voltar a se falar melhor, entendeu? Hoje minha relação com eles é maravilhosa. Que ótimo. Pergunta: a obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso com as obesas, o montante chega a quantos milhões? Mais ou menos. 35, B, 45%, C, 65 ou D, mais de 75 milhões? Eu chutaria o último. É isso, certa resposta. É isso aí. Porque tem mais de 54% da população, né, que está acima do peso. Exato. 2-0. E, tipo, o Caio é meu primeiro namorado. A gente namora há quase 2 anos, vai fazer agora. E pra mim, na minha cabeça, começar a namorar, que já era uma coisa muito difícil pra mim, muito diferente. Começar a namorar e apresentar pros meus pais. Do tipo, que até então, continuava meio essa estrutura Tem níveis, de... né? Começar a namorar, assumir, exato. Apresentar pros pais, sair na rua, Exatamente. levar em Natal em família. Exato. É super esquisito, né? E, tipo, pra mim, até então, eu acho que até o namoro com o Caio, eu ainda tinha essa estrutura meio Bernardo dentro de casa e Bernardo fora de casa, entendeu? E aí eu acho que isso foi se desmontando agora. Ele rompeu. Eu acho que ele ajudou nesse processo, assim. E hoje minha vida mudou completamente desde que eu entrei pra esse momento, que assim, eu acho que uma coisa que eu não contei há 4 anos atrás eu entrei na fila pra fazer bariátrica, né? Então, a bariátrica foi a divisa total pra mim de que uma semana antes deu um problema no plano de saúde e a bariátrica foi cancelada. E aí depois ela foi remarcada e eu falei, não, pode desmarcar. Porque eu passei 1
ano inteiro aceitando, pra quando ela foi desmarcada, parece que aquela aceitação meio que, não, eu não vou fazer, não vou fazer. E aí eu comecei a pesquisar, falei, não é possível que eu lutei a vida inteira contra isso, que eu me odiei a vida inteira e que agora a única solução vai ser arrancar um pedaço do meu estômago. Eu tô assinando um atestado de fraqueza. Exato, não não falando é que quem faz é fraco, mas você tem que ter muita certeza pra fazer um negócio. Total. É muito invasivo, né, cara? Eu tenho uma opinião polêmica pra cacete sobre isso. Ok. Que eu acho que, assim, a bariátrica é uma solução pra uma medicina que não sabe o que fazer com a pessoa gorda. Pra mim, a bariátrica é a nova lobotomia. E eu falo isso, a galera fica meio louca. Aí que a gente começa a pensar assim, o seguinte, será que a gente não tem uma sociedade tão doente que faz as pessoas ficarem doentes com o corpo delas e aí elas acabam fazendo coisas contra o corpo dela, ou tendo algum transtorno alimentar, ou emagrecendo, ou engordando. E isso vai chegando num nível onde fica insustentável a pessoa ter que fazer uma bariátrica. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente... É uma pressão da sociedade. Exato, então. assim, na verdade, eu hoje olho pra trás com, sei lá, 18 anos de idade, e eu me achava gordo naquela época, e quando eu olho hoje eu me achava magro. É mesmo. Entendeu? Então eu olho pra trás e falo, não, eu era magro. Tipo, então, um vício assim? no olhar, né? Porque a sociedade ela vai te ensinando de que aquilo ali tá errado, e que você não pode se sentir bem daquela maneira. E aí você começa, naquela época, eu não deveria ter começado a fazer dieta, entendeu? Mas aí eu fiz tanta dieta, que aí o meu corpo, logicamente, foi respondendo, me engordando de volta. Então hoje, em algum momento, eu falei, não dá mais pra continuar nesse ciclo, porque eu vou me matar. Muita gente fala que é falta de força de vontade. É um absurdo, porque é só estudar minimamente sobre o corpo, você vai ver que isso não existe, não é bem assim. Até porque falta de força de vontade é uma pessoa que faz dieta a vida inteira e não tem força de vontade, entendeu? Então, como assim? A gente fala que a gordofobia é a preconceito contra pessoas gordas, porque a pessoa gorda, ela é gorda e é gorda porque quer. Essa é a percepção da sociedade. E outra percepção da sociedade, inclusive da medicina, porque se você entrar no Federação, não sei como é que é o nome dos endócrinos, eles falam que é uma doença. Exato. Eu sempre falo, eu não sou médico, não fiz faculdade de medicina, mas assim, estudo sobre o assunto e vejo que tem vários outros médicos, hoje tem PhDs em fisiologia, que começam a falar que a nossa maneira de ver o corpo tá errada. Então assim, a questão é, será que a gente tá tratando direito essa pessoa gorda para que ela possa ter uma saúde boa? Eu vou mais longe ainda, será que a gente tá tratando o próximo da maneira Exato, como nós deveríamos tratar? Porque aquilo, a pessoa gorda, ela a maneira que a sociedade tem de lidar com ela é humilhando ela para ver se ela emagrece. Mas eu acho o seguinte, que eu hoje faço acompanhamento médico, porque, na verdade, é uma coisa que pessoas gordas também não fazem, acompanhamento médico. Então, assim, na verdade, a saúde da pessoa gorda, ela é ruim, por quê? Porque sofre gordofobia na rua, porque sofre gordofobia dentro do consultório, porque sofre gordofobia em todos os lugares. E aí acaba que, lógico, que ela vai pra academia. Então, será que a pessoa gorda, ela é doente porque ela é gorda ou é doente porque a sociedade faz ela ficar doente? Eu acho que assim, ok, como eu tava falando, eu não sou médico. Então, ok, pode ser que o corpo gordo traga doença XYZ, mesmo que até hoje não tenha nenhuma pesquisa que crie a relação direta, né? O que se sabe pega um grupo de pessoas gordas, vai ver que doenças elas têm tal e tal doença. Mas não se sabe se é por causa daquele corpo ou se é por causa do ambiente, entendeu? De acordo com uma pesquisa inglesa, os gordinhos têm 42% menos chances de cometer suicídio. Outro fato é que eles conseguem durar mais nas relações sexuais. Esse texto é A, uma viagem, B, verdadeiro, C, falso ou D, totalmente verdadeiro? Então, o texto é verdadeiro, mas eu acho que ele é uma viagem também. Então pode ser viagem verdadeira e totalmente verdadeiro. Exatamente. Acertou. 3-0. A gente não tem essa conexão direta. Por exemplo, a gente tem muito hoje em dia contato com marca plus size, né? E hoje em dia eu também tenho uma marca plus size. Você tem? Qual que é o nome? Tem, toda grandona também. Ah, toda grandona. A gente tem muito contato com marca plus size e aí tem uma marca que faz só roupa fitness para pessoa gorda. Né? Porque é uma coisa que não tem. A pessoa não encontra uma roupa pra ir pra academia, nem se ela quiser. E aí essa marca, ela tenta fazer sempre todo mês um evento que faça de um esporte diferente pra incentivar as pessoas a fazerem esporte. Você lembra o nome dessa marca? Vamos falar. É Wonder Size. E aí, tipo, é uma marca foda, sabe? Super legal, com roupa fitness. E aí elas tentam fazer esse evento todo mês e as academias não aceitam. Ah, mentira. Então, assim, não consegue achar lugar nenhum que aceite fazer o evento. Por exemplo, tem gente que emagrece porque fica doente. E aí a sociedade fala o quê? Pô, me passa essa doença aí pra emagrecer também. Quer dizer, não é uma questão de saúde. Nunca foi. É sempre uma questão de estética. Sempre foi uma questão de aparência. Então, a pessoa tem que aparecer magra, aparecer malhada. Mas, assim, se a saúde dela tá boa ou não interessa. Então, a pessoa gorda, ela automaticamente não tem uma saúde boa na percepção da
das pessoas, entendeu? Então, como ela não tem saúde boa, ela é bombardeada o tempo inteiro, ela não consegue ter uma saúde boa realmente, porque assim, vai no médico, o médico trata mal, vai na academia, a academia trata mal. Ela faz o que? Ela se esconde e some em casa. E é isso que a gente... E aí volta pra compulsão, e aí volta a comer. A gente hoje tem a festa que é toda grandona, que assim, tem pessoas de 30 anos de idade que foram pela primeira vez numa festa. Sério? E assim, não é pouca gente. É muita gente que vai e puxa a gente no canto e fala, é a primeira vez que eu tô saindo de casa. Então assim, essa pessoa, na verdade, ela e isso que é pra mim a parte mais cruel da gordofobia é isso. E essa pessoa, ela é tirada da sociedade. A sociedade não sabe lidar com ela. Então ela vai fazer de tudo pra que ela não apareça. Incomoda. Então a gente fala que o corpo gordo incomoda. As pessoas elas ficam incomodadas de ver aquilo. Então aí chega uma revista e bota uma pessoa gorda falando, tudo bem sem como você é, e aí vem comentário de que a gente tá glorificando a obesidade. Entendeu? Então, assim, aquela pessoa, ela não pode aparecer, ela não pode se sentir bem, ela não pode ser reconhecida, porque, na verdade, ela é um mau exemplo para a sociedade, né? Então, por que o coletivo existe hoje? A gente quer fazer festa, a gente quer fazer loja, a gente quer fazer tudo que a pessoa gorda é proibida, entre aspas, né? Lugares que essa pessoa não pode entrar, a gente quer fazer com que ela entre. Eu acho legal, mas você acha que isso não pode virar um mundo paralelo para essas pessoas? É uma bolha? Não, sabe por quê? Não é legal estourar essa bolha? Sim, é o que a gente mais quer. Mas vocês querem fortificar essa bolha? A gente quer fortificar porque a gente percebeu uma coisa e isso a gente percebeu com a gente mesmo. A gente só começa a se sentir melhor quando a gente vê gente igual a gente. Então, assim, a gente vai em festival hoje em dia, tipo, a gente foi num festival recentemente de música aí, tem gente que não vai, e aí com a gente vai. E com a gente se sente bem, e com a gente usa a roupa que ela quer usar, entendeu? E aí nesse próprio festival, a gente foi no festival LGBT esses dias que a gente sofreu gordofobia até não poder mais. Sério, porque isso acontece em todos os meios, né? Uma das pessoas que a gente tá sempre junto com a gente, ela fala que ela sofre gordofobia diariamente, e assim, não deve ser nem um pouco fácil na pele dela. E aí nesse festival ela sofreu gordofobia, e aí ela ficou muito mal. E é isso, as pessoas elas começam a achar que pessoas gordas são pobres coitada, que não vão fazer nada, que não sei o que, e não é bem assim, querido. Exato, e a gente tá ali pra mostrar o diferente. Você é um cara feliz, Bernardo? Ah, eu sou. Hoje em dia, eu consegui encontrar a felicidade que a vida inteira eu fiquei buscando num outro lugar. E a saúde tá bem? Tá ótima. Hoje em dia eu chego na nutricionista, tem um outro ramo da nutrição, que é a nutrição comportamental, que ela começa a entender o ser humano como sendo um ser humano, né? E não um número na balança. Então, tipo assim, é ótimo. Você chega no consultório e não tem balança. E aí eu fiz exame de sangue esses dias, ela falou, mostra pra qualquer médico que eles vão dizer que não é seu esse exame. Posta! Posta esse negócio, cara! Posta o seu e do marombeiro. Não, é melhor. Exato. E aí a pessoa bota embaixo. Hoje está bom, mas no futuro, que todo mundo é mãe de nada. Tudo... Gente, mas ok, no futuro. E sabe o que é mais louco? Meus exames de sangue sempre estiveram muito fora do normal. Eu sempre tive várias questões do exame. Na época que eu fazia 10 milhões de coisas malucas. Depois que eu parei de fazer, que eu comecei a entender, não, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer exercício, isso é pra todo mundo, né? Só pra pessoas gordas. A gente começa a ter uma saúde que volta pro lugar, né? Então, assim, lógico. Quando a gente quer começar quando a gente é tratado como gente, a gente começa a ter... ser gente. A ter uma saúde que talvez volte a ser gente também. Quais desses artistas sofreram bullying na escola, na infância, devido à sua obesidade? A. A Miley Cyrus. B. A Jennifer Lawrence. C. A Rihanna. D. O Christian Bale. O Batman. E. Todos eles, mais o Tom Cruise, mais a Jessica Alba, mais a Demi Lovato, mais eu também, mais você, mais todo mundo. Acho que é a última aí. Certa resposta. 4-0, perdeu André. E quando que veio o YouTube na sua vida? O meu canal no YouTube começou em 2010, né? Só que assim, eu fiz 2 vídeos, apaguei, fiz outro, apaguei. Mas vídeo fazendo o quê? Falando o quê? Falando de cultura pop, de música, que eu gostava pra caramba. E aí eu sempre quis fazer, só que eu me achava gordo e não podia ter um vídeo. Então sempre foi a questão. O YouTube porque pra mim... era aquele padrão de apresentador, beleza. Não posso ter, não sei o quê. E aí, o meu canal ficou até final de 2017, 2016, sei lá. Péssimo com data, até o finalzinho de dezembro, que eu já tinha comprado a 10ª câmera, né? Que eu falei, não, só falta uma câmera pra eu comprar. É sempre assim, né? Vou comprar uma câmera nova, chega a câmera, você grava uma vez, tá uma merda, não vou fazer nada. Teve um dia que eu falei, não, chega, eu vou na praça gravar. A primeira coisa que veio na minha cabeça, o meu primeiro vídeo foi isso, tipo, 7 anos é tempo demais, porque é o tempo que eu demorei pra começar a fazer o YouTube. E como que foi moldando pra militância, pra falar da gordofobia? O Media Ninja ajudou muito, né? Sim. Como foi seu primeiro contato com o Media Ninja? Então, eu comecei um grupo no Facebook, que há muito tempo atrás, hoje em dia nem tem mais, até eu tenho um grupo, mas eu não faço mais parte, que é o Baleia. E aí o Baleia, ele nasceu exatamente porque as pessoas, a gente queria mudar a maneira como as pessoas viam o corpo delas, entendeu? Então, vamos falar com um termo que é pejorativo, vamos colocar ele como positivo. Só que aí foi bem na época do Baleia Azul.
É isso que eu coloquei. Eu digitei, primeira coisa que apareceu foi baleia azul. Exato. Então, assim, foi. Nossa, aí foi- O Baleia nasceu, e aí, logo depois, foi quando eu comecei a me entender dentro da militância. A gente criou o grupo, e aí começou o Baleia Azul, e as pessoas achavam que esse grupo era um grupo de Baleia Azul. E eu comecei a receber muita, tipo, entrada de gente, de jovem, né? E a gente foi uma piração, né? Porque aí a gente anotava os nomes, mandava pra polícia, porque a criança tava dizendo que queria se matar, não sei o que, isso aqui. Então, assim, uma grande loucura. Com isso, eu fui chamado pra ir em alguns lugares, falei em alguns lugares. E aí, o Mídia Ninja começou. Aí eu conheci a Alexandra e conheci a Adria, que hoje é do Mídia Ninja. E ela falou, cara, vamos fazer isso. Os três eram pessoas gordas, né? São pessoas gordas. Ela falou, vamos falar sobre isso no Ninja. E a gente fez, pela primeira vez, um encontro na praia pra falar sobre esse assunto. Ah, que legal. Né? No verão. E aí foi quando nasceu, e aí ela me chamou pra ser. O Ninja, ele tava abrindo a parte de colunistas. E aí ela falou, pô, vamos fazer uma coisa aqui pro Ninja. E aí foi que eu comecei a fazer. E aí eu fiz, se não me engano, 7 vídeos na minha coluna do Ninja, e logo o primeiro já foi muito grande, né? Que é o que é gordofobia. Então, assim, naquele dia eu acho que muita gente começou a discutir o que é gordofobia na mesa do jantar, entendeu? Então eu acho legal isso, tipo, eu acho que aquele vídeo furou uma bolha e chegou em gente que nunca tinha ouvido falar daquele termo. E aí você falou, cara, eu tenho que falar sobre isso. Exato. E aí no Ninja eu tinha também uma postura bastante combativa, porque a gente é meio que fronte de batalha, Guerrilha. né? Então a gente toma porrada na cara. Guerrilha pra caramba, né? Total. E aí o canal começou a ir pra esse lado, né? Começou a virar pra esse lado, e hoje em dia eu falo muito mais sobre isso no canal, mas eu também falo de um outro lado, que é da questão da saúde mental, que pra mim é uma coisa muito importante, né? Então eu quero falar de outros assuntos que tenham a ver, que não são diretamente, por exemplo, não são só pessoas gordas que ficam depressivas, não são só pessoas gordas que têm ansiedade. Então, assim, a gente começar. Mesmo, eu quero mudar, não posso mudar se eu for body positive. Não, você pode mudar, você pode fazer o que você quiser. Mas a partir de um outro viés. Sim. Né? De um viés de, tipo assim, eu gosto do meu corpo, quem gosta do corpo começa a cuidar dele. E cuidar dele quer dizer fazer coisas boas pra ele. Sem não dele quer dizer magro, sem emagrecer. dele- exatamente. Exato. Se emagrecer no processo, ok. Tem muita gente que manda mensagem pra gente falando, nunca ninguém falou isso pra mim. O autoestima, vocês ajudam a fortalecer o Exato. autoestima de quem tem baixa estima. Exatamente. Eu sempre quando faço palestra eu falo, primeira coisa, vamos levantar a mão quem tem algum problema com o corpo. Todo mundo levanta, gente. Assim, o body positive ele é pra todo mundo, né? Essa é a grande diferença do movimento da gordofobia e do body positive. A gordofobia é uma coisa que só atinge pessoas gordas. O body positive ele é ver o corpo de maneira positiva. O que você almeja pro futuro? Eu almejo que a gente tenha uma sociedade que seja mais acolhedora com todos os corpos, né? Que a gente comece a repensar a maneira como a gente vê isso. Porque isso é uma máquina de criar gente doente. Eu acho que esse assunto vai começar a ser mais discutido. Eu acho que, assim, essa é uma primeira leva de um assunto que cada vez mais vai começar a se entender que a gente precisa falar sobre isso. E, assim, eu espero muito estar vivo para ver essa sociedade, entendeu? Bernardo, obrigado, viu? Valeu. Sigam o Bernardo aqui nas redes. Ó, Bernardo Bernardo fala fala. no Instagram. Ele tem um canal no YouTube. Bernardo Aqui, fala ó, também. Bernardo fala. Eu, como eu disse, por isso que eu encerrei falando Bernardo fala. Exatamente. Tá, pum. Valeu, Bernardo. É isso, meu velho.